Deixa eu chamar ela aqui, ó. Não, mensagem. Ela tem que entrar. Oi, gente. Ah, peraí. Aqui que eu aceito? Aqui? Pronto. Agora Pronto. está me vendo? Tô, Eli, tô. Ah, então tá bom. Está me ouvindo bem? Tô também. Então quem entrou, gente, a gente Você. vai fazer o contrário hoje. Eu tô aqui embaixo, mas eu que vou perguntar e a Bia que está em cima vai responder. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas está tudo certo. Bom, Uhum. vamos lá, Bia. Primeiro eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que você faz da sua vida? Bom, eu sou Beatriz, sou advogada, sou filha da Tânia, filha do Márcio, irmã da Cibele. E basicamente acho que é isso, Eli. Tenho E que muito o que você, dizer. Mas você é advogada e a gente estava conversando sobre isso, né? Você tem uma especialização, né? Que é o direito do trabalho. O que fez você se tornar advogada e por que o direito do trabalho, Bia? Então, eu tenho uma lembrança, na época dos meus 14 anos, mais ou menos, que foi a época do ensino fundamental, que eu estava estudando a história do Brasil, regime da Uhum. ditadura, 21 anos de regime ditatorial. E não sei, na minha cabeça eu imaginava que se eu já fosse advogada, eu poderia, sei lá, impetrar um MS, eu poderia, de alguma forma, transformar aquele momento. Sim. Depois, em momentos de lucidez, eu já sabia que eu já sabia que eu poderia ter sido uma presa política ou eu poderia ter sido exilada. Do, dos meus compromissos éticos com o ser Sim, humano. entendi. E você, se você não fosse advogada, o que você seria? Você tinha uma outra opção na sua cabeça ou você sempre quis ser advogada? Então, a minha mãe fala que quando eu era pequena, eu acho que isso eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Ela fala que eu queria ser advogada, mas eu não Hum. tenho de fato essa lembrança. Ah, entendi. O que eu lembro mesmo é que foi com 14 anos. Eu já tinha definido que eu poderia, o que eu queria, né? E se eu não fosse advogada, acho que você acabou me perguntando isso, né? Se eu não fosse advogada, eu provavelmente eu seria professora de história, que é uma Uhum. matéria que eu adoro, que eu amo, assim, de verdade. E, e hoje eu me identifico muito com sociologia e antropologia. Ah, que legal. E isso está super conectado ao direito, né? Se a gente para Tá, pensar. tá sim, tá super conectado. Bia, e me fala uma coisa: como é que tem sido o trabalho de uma advogada trabalhista no meio dessa quarentena? Você tem tido muitos casos, as pessoas estão inseguras, como é que tá? A Então, cara Eli, como dela. antes? Como antes, assim, tem sido bastante intenso, né? Eu durmo, acho que os meus colegas também, a gente dorme, acorda, tem uma medida provisória nova para a gente ler Exatamente. e todo mundo aparece com mil dúvidas, com dúvidas reais, com dúvidas assertivas, porque a gente está num momento de instabilidade dentro do mercado de trabalho. E, assim, tem sido intenso. Não dá para a gente descansar. Não é um momento de descanso, é um momento realmente de muito trabalho.
É muito trabalho e muitas dúvidas, né? Porque a gente não sabe no Muitas. que vai dar. Suspende, não suspende, MP entra, não entra, vira lei, não vira lei. E aí as pessoas ficam muito inseguras, e aí acho que o advogado e o psicólogo têm sido muito procurados nessa quarentena, né? Sim, sim, têm sido requisitados. Não que não fossem antes, né? Mas Sim, o momento exige que essas duas profissões elas acabam dando acesso para as pessoas para que elas possam se sentir seguras, né? Trabalhando ou não trabalhando, vivendo um momento instável dentro de casa ou não, né? e você tem se sentido insegura nesse momento de quarentena? Como você tá lidando com tudo isso após esses 4 meses aí? Você fala insegura profissionalmente? Não, não, em termos de saúde mesmo, de sair de casa, com essa reabertura, por exemplo, você está encarando isso como? Eli, eu tenho bastante cuidado, né? Eu tenho bastante receio. Eu tenho feito o isolamento de forma integral. É, Eu realmente não saio de casa. Eu faço tudo aqui em casa. É assim, para o mínimo eu tenho saído, que é farmácia, mercado. E na verdade eu não me sinto insegura porque eu acabo me protegendo. sim, Mas a gente sabe que a gente pode ser um canal sim, de transmissão. A gente não pode negar esse fato. Nós é podemos verdade. transmitir. Mas- Então, acaba que eu não me sinto insegura, mas eu também tenho a consciência de que eu posso ser um canal de transmissão, como eu posso também acabar me privando, né, de algumas situações, não saindo, deixando de viver algumas coisas. E do que você Então, mais sente falta? eu sinto muita falta da minha família, que está em Minas. Nós nos vimos em janeiro, comecinho de janeiro, dezembro, janeiro, né? Então eu sinto muita falta deles. Eles estão fazendo isolamento social por completo e eu sinto muita falta, mas a gente se fala por chamada de vídeo. Porém, eu sinto mais falta aqui em São Paulo, que a Tânia já falou aí, De dançar, né? de ir pra gafieira, com certeza. Eu adoro a gafieira, eu sinto muita falta. Eu danço sozinha, definitivamente. Eu danço em casa sozinha. Mas não é a mesma coisa, né? Não, 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 não é a então, mesma coisa. quando tiver assim liberado, vai, saiu a vacina, a primeira coisa que a Bia vai fazer é ir para gafieira. Depois que eu visitar o pessoal Ah, lá em sim, Minas, provavelmente eu vou pra gafieira mesmo. Vou dançar, sem sombra de dúvida. isso aí. Ô, Bia, Oh, com relação a essa quarentena, a gente teve vários acontecimentos importantes, não novos, não é nenhuma novidade, mas eles ficaram muito em evidência, né? tá. Então Aham. gente, eu só queria falar aqui que demorou para essa senhorita aceitar meu convite, tá? De live. Então foram alguns pedidos reiterados aí, mas dessa vez ela topou. Então, a gente teve, por exemplo, um que ficou muito em evidência, talvez porque é algo que a mídia em mundial colocou em evidência, foi a violência e a morte, né, do George Floyd nos Estados Unidos, que Certo. trouxe de novo à tona o Black Lives Matter, né? Mas a gente É. sabe que isso não é novidade e que não é só nos Estados Unidos, mas teve muito reflexo, repercutiu nas redes sociais. Então eu queria entender, na sua visão, por que você acha que parece que as pessoas acordaram agora, tanto aqui, vamos falar aqui do Brasil, tá? Para a questão do racismo. O que você pensa sobre tudo isso que aconteceu e como que está sendo? No sentido. Bom, Eli, eu acho que é um momento, né? O falecimento do George Floyd é um momento em que as pessoas, de fato, revisitaram, né? O racismo de uma forma.
totalmente violenta, mas eu acredito que as pessoas brancas, elas acordaram de um coma, porque as pessoas negras, elas nunca estiveram dormindo. Elas Sim, nunca estiveram inertes, atona, paralisadas com sistemas de opressão. A gente precisa, quando a gente vai falar de movimentos aqui no Brasil, nós temos uma mania de fazer comparação, né? Comparar Estados Unidos com o Brasil, sim. desprezando a história do Brasil e de todos os movimentos de resistência e de ativismo que o Brasil tem. Se a gente parar para analisar, tem um livro que eu separei aqui, que eu acho muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria ler, Sociologia do Negro Brasileiro, Uhum. Clóvis de Moura. Esse livro, ele faz um contexto histórico de todo o ativismo do Brasil, desde os quilombos dos Palmares, quilombo dos Ambrósios, movimento abolicionista. Ele também fala do Instituto da Mulher Negra aqui, do Sim. Gélides, em São Paulo. Não sei se todo mundo conhece, é um instituto super importante que nasceu aí na década dos anos 80. Tem a Negro também, que é uma união de igualdade em Salvador. Tem o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que no Rio de Janeiro implantou fortemente políticas para que não matassem as crianças e veio de encontro com o nascimento do ECA, né? Que é o Uhum. Estatuto do Adolescente. E você vai andando mais na história do nosso país, você sabe que em 95 foi o centenário aí da morte do Zumbi dos Palmares. Em Sim. novembro tivemos passeata em Brasília e o governo da época, que era a FHC, aceitou a ideia de que, sim, precisavam ter programas de combate ao racismo. E mais adiante, nos anos 2000, o governo do Lula também implantou políticas para que tivessem programas aonde pessoas negras pudessem ter acesso às escolas. Então, definitivamente, eu acho complicado falar que as pessoas negras acordaram. As Ah, pessoas sim, brancas pode sim. ser que elas saíram de um coma universal aí aqui no Brasil, mas as pessoas negras definitivamente não. E mesmo porque essa questão do George Floyd, apesar de ter sido muito emblemática nos Estados Unidos, não é um caso isolado e não é uma novidade, né? Da Não. forma que acontece, a gente sabe, todos os dias aqui no Brasil, todos os dias a gente tem casos de violência, de racismo, e quando eu digo acordar é porque parece que de repente virou um assunto, digamos, da moda, né? De tendência, as pessoas falarem sobre o Black Lives Matter, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Acho que a gente Eu tem acho que ir que mais a fundo do que só falar por um hashtag e falar, eu apoio, sendo que é uma coisa que a gente, por exemplo, eu vou dizer da minha parte, né, que eu tenho buscado ter mais conhecimento, como a gente já conversou muito. Acho que você só consegue entender algo quando você estuda sobre isso, né? E uhum. aí, por exemplo, a gente fala de racismo estrutural. Tem se falado muito hoje sobre isso. Não é um assunto que a gente ouvia antes, porque as pessoas simplesmente não falavam, né? Então, eu acho que é legal que a gente está falando, mas tem que deixar claro que não é uma coisa nova, é uma coisa que está aqui desde que o Brasil, enfim, foi colonizado e desde que o mundo é mundo. Mas você consegue, na sua visão, o que é o racismo estrutural? Explicar para quem está aqui ou para mim mesmo, como a Júlia uma vez falou, como se a gente tivesse 5 anos, porque eu acho que é importante a gente ter Imagina. a visão do que o racismo estrutural, às vezes as pessoas falam nem sem entender muito bem o que é, né? Você pode, na sua visão, obviamente, nos explicar. Bom, eu acho que tem uma pessoa no momento, vou aproveitar da live para fazer a propaganda do professor Silvio de Almeida. Sim, Comprei, mas eu ainda não li, porque quando eu leio eu dobro ele todo e eu grifo o livro todo.
Acho que se as pessoas pudessem adquirir esse livro, seria muito Qual que é o interessante. nome? Racismo Estrutural, Ah, sim. Aqui não dá do para Silvio ler, de mas Almeida. depois a gente faz um comentário no Insta com os livros. Bom, tá bom, Eu, legal. eu assisti uma entrevista dele que você me mandou. Muito Foi bom. uma entrevista Muito. muito boa. Mas eu acho que de uma forma, o professor Silvio de Almeida, ele fala de uma forma maravilhosamente bem, muito técnica, e que não é nem um pouco desprezível, pelo contrário. Eu vou tentar falar de racismo estrutural, e tudo que eu acabo falando, eu trago contexto histórico. Eu não consigo Uhum. falar de racismo estrutural da forma como ele fala, tá? Até acredito que ele tenha se preparado muito mais do que eu, e ele está no campo acadêmico, né? Eu não Tudo estou. bem, mas você Apenas uma tem. aluna. Você tem uma visão que eu acho que é legal compartilhar. Eu acho que a gente tem Tá, que ter a nossa voz também, né? tá. Partindo da ideia que você disse, que você já abordou, nós vivemos de 1500 a 1888, regime da escravidão, que não é novidade para ninguém, né? Havia a superexploração da mão de obra negra e todo tipo de opressão que se possa imaginar. Considerando tudo isso, véspera da abolição, a gente fala véspera, mas um pouco antes, já existia medidas do governo para inviabilizar acessos ao povo negro. Então, tem um ato de império de 1834, que as pessoas podem depois procurar, que inviabilizava qualquer acesso do negro à educação. O negro não podia estudar. Um pouco depois, perto de 1850, que já, já, já houve a abolição do tráfico, o que, que aconteceu? Existia também ato do Império, onde falava que negros e índios não podiam ter acessos à terra, certo? Sim. Então a gente começa a contextualizar o quê? A limitação de acesso para os povos indígenas e para os povos negros. Quando você chega em 1888, o que, que acontece? Pressão, movimento abolicionista pressionando, países ao redor do Brasil já com a abolição ali crescente. E aí o que, que acontece? Não tem jeito. Tem que decretar aí a Lei Áurea. Uhum. Só que você começa a ver que o governo incentivava os imigrantes. Ele criava Para os políticas. colonos, né? Venha para o Brasil, você terá terra, você terá trabalho e você terá como manter a sua família. Os negros que trabalhavam na agropecuária, que trabalhavam na agricultura, na pecuária, que era a massa de trabalho aqui, porque os portugueses não trabalhavam aqui definitivamente, eles passaram a ser os preguiçosos, os marginalizados. Uhum. As mulheres negras começaram a ser o quê? As prostitutas, as hipersexualizadas. Então, assim, tudo isso está ligado à forma como o negro era visto. Impuro, inferiorizado. O que isso afeta isso para a gente hoje? A população brasileira se declara 54% negra. Sim. Desses 54%, 12% chega na universidade. Eu cheguei na universidade. Só que não são todos os negros que chegam na universidade. Não são todos os negros que conseguem ter acessos dentro do mercado de trabalho. E definitivamente, quando eles conseguem ter uma posição dentro do mercado de trabalho ou em qualquer área, no local onde eles estão, eles são isolados, eles são silenciados, eles são estigmatizados, existem piadas quando mulheres negras levantam a mão e falam: eu tenho uma ideia. Então, o racismo estrutural, ele inviabiliza o negro de acessar a educação, ele inviabiliza de acessar o mercado de trabalho, ele transforma as comunidades em locais de moradia limitadíssimos. E, acho que para finalizar essa minha fala, quem deveria nos proteger
proteger a população que não foi em nenhum momento indenizada por ter tido a mão de obra super explorada, quem deveria nos indenizar e nos proteger, o que acaba fazendo? Acaba nos matando. A cada 23 minutos, um menino negro, uma menina negra é morto no nosso país. Então, o racismo estrutural, ele, mais ou menos, eu acho que eu consigo falar dele dessa forma. E além disso, Bia, quando a gente fala da educação mesmo, vamos pensar em educação universitária, né? Tá. É, você não consegue se sentir representada, né? Porque é sempre aquela educação branca, principalmente do homem, né? Do heterossexual, do filósofo branco, europeu. Vai falar, mas aqui é o clássico. Tá, mas hoje a gente já está em 2020. E será que a gente não tem nas nossas origens muito mais a aprender, né? Eu sei que, por exemplo, a Djamila, que é uma pessoa que está em evidência, por exemplo, eu não sabia tanto da história dela quanto eu estou sabendo agora, porque ela se colocou em evidência para poder falar sobre isso, mas ela não fala só sobre isso, tanto que o estudo dela não é sobre racismo, é sobre o feminismo, ela estudou Simone de Beauvoir, mas ela Uhum. fala sobre a questão de que ela não se sentia representada no ensino universitário, porque ela só tinha contato com filósofos brancos europeus. Então, acho que isso também é uma forma de silenciar, né? Por exemplo, a gente fala do professor que você citou, do Silvio, né? É uma pessoa que é brilhantíssima e tem sido pouco citado, digo, na mídia, quando vai falar de referências. Agora a gente está tendo mais contato, que eu espero que seja algo que fique, porque eu acho que não dá mais para não falar sobre, mas que eu acho que é importante a gente saber que não é algo, como eu disse, novo, e que também não seja tendência, não dá para falar que é tendência, é algo que tem que ser combatido, né? Com certeza. Eli, é o que eu acabei falando quando você me perguntou sobre. Eu não me lembro a pergunta, mas quando eu contextualizei sobre os movimentos da comunidade negra. Nós, da comunidade negra, sabemos que invariavelmente nós lutamos. Só que para que se solidifique qualquer política na educação, nós precisamos que todos os governos atuem com programas, atuem com projetos que de fato barrem todos os tipos de opressão. Exatamente. Se existirem programas de governo, programas de universidade que incentivem a contratação de professores negros, do mesmo modo no mercado de trabalho, eu acredito que seria possível, talvez, a geração dos meus primos terem mais professores negros e mais professoras negras, mas nós estamos falando do sistema. E o Exato. sistema quem é? O sistema quem é? O sistema é liderado pelo homem branco hétero. A gente não pode desprezar essa informação, entendeu? O sistema capitalista, ele não viabiliza de nenhuma forma o acesso de professores, ele não viabiliza o acesso de jovens de periferia ao estudo. Para um jovem estudar hoje, ele tem que optar. Ou ele vai deixar de trabalhar, ou ele vai deixar de dar apoio para a família, ou ele vai ter que estudar de madrugada, ele vai ter que virar a noite estudando. Ele vai ter que trabalhar 1000 vezes mais, né? Se esforçar muito, Sim, 10.000 vezes eu, mais. eu tive, eu tive 2 estágios na época da faculdade. Tem pessoas que fizeram estágio no último ano da faculdade. Eu tive 2 estágios. Eu estagiava na PGM e estagiava também na CPTM. E eu ia para a faculdade estudar. Era a minha realidade. Sabendo que isso Você já era vê. necessário para você, quer dizer. Por isso a gente falar em meritocracia acaba sendo até uma piada, né? Sim, sem sombra de dúvida. Partindo da ideia de que foram negados todos os acessos para o povo negro, seria como se fosse uma utopia mesmo. E, Impossível.
E Bia, como é que você falou do sistema, mas vamos pensar assim, de uma forma, vamos imaginar uma solução, né? Você diz que começamos, por onde a gente deveria começar? Por exemplo, pessoas brancas, né? Somos todos racistas ou nós temos a chance de criar uma consciência antirracista e ter atitudes antirracistas? Tanto, isso pode acontecer no dia a dia. A gente sabe que as pessoas às vezes se dizem não racistas, mas elas são, porque elas não prestam atenção nos próprios comentários e atitudes. Mas principalmente, como que começaria, na sua opinião? Você falou pelo governo, então teria, por exemplo, hoje o governo que a gente está, em que a gente tem uma série de questões polêmicas e nem nada social sendo feito. Mas qual seria uma forma de iniciar isso? Você falou, criar programas, mas efetivamente como a gente poderia fazer? Tá. Elegendo melhor as pessoas. Sua primeira pergunta, né? Somos todos racistas? Acho que essa é uma pergunta que todos os dias as pessoas brancas deveriam se fazer. Todos os dias. Vocês não têm que eleger as pessoas negras para dizerem para vocês se vocês são racistas ou não. Vocês precisam se perguntar, se analisar intimamente. Com relação à luta antirracista, que está em alta, e acho que muitas pessoas têm se interessado sobre a pauta antirracista, a primeira coisa você acabou já falando, né? É não colocar no governo, não colocar no poder políticos racistas. Porque os políticos racistas, homofóbicos, eles não vão de forma nenhuma viabilizar qualquer tipo de política pública. Nenhum programa. Eles vão inviabilizar, pelo contrário. Sim. E eu acho que você falou da Djamila, eu também queria falar dela, separei aqui o livro dela, que eu acho que as pessoas precisam comprar. As pessoas precisam. Esse é qual? É o lugar de fala? Exatamente. As pessoas precisam começar, antes de qualquer coisa, ouvir as pessoas negras. Não como se fosse um diálogo em que você seria só o ouvinte, mas de verdade ouvir, ver o que ela tem para contar. E não só pessoas negras que chegaram lá naquele nível da graduação, da pós-graduação, do MBA. Existem pessoas negras que Sim. vêm lutando há muito mais tempo do que a gente imagina. E elas conseguiram estar vivas. Já é o primeiro motivo pelo qual essa pessoa negra deveria ser ouvida. Porque ela conseguiu estar viva e conseguiu sustentar toda a sua família, conseguiu dar condições para que seus filhos, de alguma forma, acessassem os estudos ou não. E eu acredito de verdade que, para que se possa implantar programas de políticas públicas, Antô falou aqui, políticas públicas de reparação, nós precisamos eleger políticos que queiram fazer isso de fato. Porque não adianta eleger políticos com falas racistas, com falas de exclusão, com falas que minimizam os povos indígenas e depois lutar por vidas negras importa. Não adianta. Exatamente. Porque não combina, né? Não dá para. Acho importante a gente deixar claro que quando você fala das pessoas estarem vivas, porque a expectativa de vida vamos falar de um homem negro, tá? Estou falando do que é o mais evidente, ela é Tá. baixa, né? De uma pessoa, de um homem negro, por exemplo, que vive na periferia. Se ele estar vivo já é uma conquista, né? Mulheres também, claro. Mas eu digo assim, tô falando porque a gente ouve muito também essa questão de o homem negro é igual a bandido, né? As pessoas fazem essa associação. E aí quando se fala, eu até vi uma reportagem assim, delivery de drogas, porque estava sendo feito o tráfico por pessoas brancas, em vez de falar de tráfico mesmo. Ou seja, a gente acaba
alimentando uma série de coisas erradas e depois faz assim, não, mas não é bem assim. Aí essa que é a pergunta que eu queria te fazer. Por que as pessoas brancas acham que não tem racismo no Brasil? Você já deve ter ouvido isso 1000 vezes. Ah, não, o Brasil não é um país racista. Como assim? Por quê? É um negacionismo? É, sei lá, alienação? Ou é simplesmente falta de conhecimento? Então, Eli, no contexto histórico do nosso país, em algum momento foi percebido que existiam mais negros do que brancos. Foi se implantado e foi sistematizado que deveria existir a política de branqueamento. O que fala a política de branqueamento de uma forma bem sintética? Quanto mais pessoas brancas ou quanto menos pessoas negras tiverem, mais será possível o avanço daquela população. Isso até validava estupro de mulheres negras na época da escravidão e pós-escravidão, porque elas geravam filhos interraciais, filhos de cores mais claras. Então, a política do branqueamento, ela existiu, e as pessoas, a partir dessa ideia, né, somos todos iguais, o artigo 5º fala, né, somos todos iguais perante a lei. As pessoas de verdade, elas acreditam no mito da democracia racial, de que o Brasil é um país miscigenado, Uhum. de que todos somos descendentes de escravos, né? Não é assim que as pessoas falam? Só que, na verdade, não é isso que acontece. Tem um professor, na verdade, são dois professores da USP, Florestan Fernandes, já Sim. falecido, tá? Um sociólogo. Ele é muito citado nas leituras que eu ando fazendo. E o professor Kabengele, que é um congolês naturalizado brasileiro, eles falam que no Brasil é impossível existir o mito da democracia racial Sim. enquanto houver discriminação em razão da raça, enquanto houver qualquer tipo de marginalização com relação ao negro. Então, o que acontece aqui no nosso país é que as pessoas realmente elas querem ilusionar que existe a democracia racial por conta dessa miscigenação que aconteceu através da política de De branqueamento. branqueamento. Mas, na verdade, o racismo existe. Ele tá, ele, a gente fala, quando eu converso com as minhas amigas negras, a gente fala que a gente não pode descansar. Quando a gente descansa, o negócio acontece. A gente não pode parar, porque quando a gente para, quando a gente tem que reagir. Sim. O racismo ele está em todas as situações que vocês sequer podem imaginar. E também, às vezes, a pessoa fala assim, ah, é vitimismo. Quem fala isso não está enxergando a coisa como ela realmente é. E não está passando por isso, né? É muito mais fácil. É como quando a gente, como mulher, ouve muito isso, quando você ou eu vamos nos manifestar sobre o feminismo, o que você deve ouvir sobre quando você se manifesta sobre o racismo deve ser bem cansativo, mas é isso aí, não é não desistir, não descansar. Cansa, mas, né? A Antô comentou aqui Exatamente. que ela falou assim: é cômodo achar que não existe racismo, mas as pessoas têm que lidar com isso e faremos barulho, muito barulho. É isso aí, Antô. Antô, você está me devendo uma live, hein? A gente vai falar Isso, cobra, sobre. cobra ao vivo que aí sai. Vamos falar sobre saúde antimanicomial. Miel. É isso aí. Tá, eu quero ver ela falar. Tá bom, Eli, quero ver. Ô, Tá. Bia, a gente está falando agora, que eu toquei no assunto das mulheres. Tá. Nas minhas leituras também, eu tenho me aventurado aí muito sobre a questão do feminismo negro, que é, assim, Uhum. é um caminho, eu já falei, é um caminho sem volta, é encantador, as escritoras são absurdamente profundas e elas fazem a gente mergulhar nisso aí. Eu Tá. queria saber de você
qual que é a importância do feminismo negro no combate ao racismo e por que existe essa... Por que a gente precisa ressaltar não só o feminismo, mas o feminismo negro? Tá. Outro dia a gente acabou abreviando esse tema, né, que é um tema que eu gosto muito, e algumas pessoas acreditam que o feminismo negro veio para contrapor o feminismo, né, como se eles fossem opostos, né, quando Exato. na verdade o feminismo negro ele está muito ligado à justiça social e está muito ligado também à humanização das mulheres negras. O feminismo negro, ele em tese, ele veio para codificar todos os tipos de opressão que são específicos da mulher negra, Sim. em razão da raça, em razão da classe, em razão do gênero, em razão do sexo e da nacionalidade. Então, ele vem fazer o quê? Ele vem codificar, ele vem falar que essas opressões elas existem, e ele também vem fortalecer para elevar a raça, para elevar a mulher negra para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que é da sua majestade. Então, o que que acontece? A mulher negra viveu o processo de escravização, depois viveu processos de superexploração da sua mão de obra, com assédios sexuais envolvendo, e chegou num determinado momento e que quando alguns governos quiseram implantar políticas sociais, programas sociais, a sociedade chegou a falar que as mulheres negras elas eram filhas do governo, porque elas mamavam, elas sugavam o dinheiro do governo, faziam filhos porque eram pobres, né? E o feminismo negro vem desmistificar, ele vem acabar com tudo isso, ele vem dizer para as mulheres negras lá de 1940, 1920, 1960, que elas, na sua individualidade, elas exerciam sim o feminismo. Porque o feminismo, você não precisa levantar a bandeira e falar sou feminista. Você não precisa ter Exatamente. consciência de que você é feminista porque você acaba defendendo alguma tese com qualquer pessoa que seja. Você, quando você tem consciência de que você sai da sua casa todos os dias para trabalhar, deixar os seus filhos para criar o filho dos outros, volta para casa, você tem que fazer tudo dentro de casa e ainda tem que falar para os seus filhos: sai para a rua, vai estudar, mas não volta para casa com problema, porque eu não vou estar perto para te ajudar. Essas mulheres estão exercendo o feminismo e elas estão cuidando de suas famílias, entendeu? Então, o feminismo negro vem para dizer que mulheres negras elas se articulam quando elas ficam em silêncio também, porque nem tudo precisa de resposta. As mulheres negras também precisam saber que, através do seu não, elas estão exercendo o feminismo. E elas precisam saber que algumas mulheres, às vezes, são privilegiadas por serem heterossexuais, porque as mulheres, as lésbicas, elas sofrem opressão. Então, as mulheres negras precisam se olhar em conjunto e elas precisam entender quais são os tipos de opressão. Nós precisamos olhar para mulheres negras mais velhas e não achar que elas são simplesmente bravas e colocar um codinome, não falo com aquela mulher porque ela é brava. As pessoas às vezes me cobram gesticulação, forma de falar, e que em determinados lugares eu não tenho e não vou ter. Isso Porque é uma coisa que eu eu não ouvia fui criada assim, não, e que eu entendeu? ouvi a Djamila falando, e outras pessoas falando, eu falo da Djamila porque ela está falando bastante sobre Ela isso, mas também. uma coisa que ela me disse, que você e a Antô já me falaram, que é o seguinte: eu não tenho só esse assunto para falar, não me aborde todo momento. Eu não sou uma palestra ambulante. Então, às vezes, eu não estou afim de falar, respeite, é isso. Porque você Nessa, tem muitas outras questões além dessas, apesar de todo dia você lidar com isso, mas você uhum. também
está pensando sobre, o que eu vou fazer? Vou sair da empresa, vou Vou para empreender, a gafieira, vou comprar uma sandália nova para né? gafieira. Eu Ah, eu pensei em tô com outras saudade de coisas. dançar, tô com saudade Eu de queria comer, comprar um livro, né? sabe? São outras coisas que nós pensamos. E definitivamente não existe o feminismo negro para criar uma supremacia de mulheres negras pressionando mulheres brancas. Isso não Exatamente. existe. Isso não existe. Você tocou aí num assunto, na semana do George Floyd, acho que eu acabei comentando isso com a Cris e com a Antô, elas sabem disso. Na semana do George Floyd, do falecimento dele, o meu WhatsApp parecia assim Era tanta coisa que eu recebia, eu ficava desesperada. Porque as pessoas, não sei o que aconteceu com elas, se era um coma mesmo, porque acordou, queria fazer tudo. E Parece quer que se manifestar e precisa falar e precisa queria dizer. recuperar o tempo perdido, né? E aí começaram a me mandar vídeos, e aí chegou o dia da reportagem da Globo, a reportagem maravilhosa que teve, e eu não sei o que as pessoas esperam das mulheres negras, de verdade. Teve uma pessoa em especial que eu falei para ela, por favor, manda esse vídeo para os seus amigos brancos, porque tudo isso que elas estão dizendo, Eu já eu sei, né? faço. Eu faço no anonimato, diariamente, eu posto na rede social e fora da rede social eu faço tudo isso. E assim, de verdade, eu não tenho o seu apoio quando. Eu não tenho o seu apoio fora da. Eu não tenho o seu apoio na rede social e nem fora da rede social. Por que Uhum. você quer que eu assista a algo que eu já falo? E aí eu fui cancelada. Mulheres negras são tidas como raivosas e depois elas são canceladas. Então, o feminismo negro vem para dizer que se você quer, de fato, apoiar uma mulher negra, colocar ela num cargo onde ela vai exercer, de fato, uma função, uma atividade que ela realmente pode exercer, acredite nela e não a cancele. É Não claro, a esse negócio de cancele. cancelar também é assim, vou cancelar porque ela não faz o que eu quero, não age como eu esperaria. Porque a Isso. questão de falar de negro raivoso, eu acho muito interessante, negra raivosa, né? Porque já começa assim, raivosa, né? Quer dizer, você fala a sua opinião, mulher que fala opinião já é louca, né? Negra Isso. raivosa é assim, quem é você para falar? Você não pode falar. Então, o fato de você se defender faz com que você seja julgada, ou seja, é uma loucura O fato de você não falar, também. muitas vezes o fato de você não falar, você é excluída, bloqueada ou cancelada. Então, o feminismo, assim, sintetizando, o feminismo negro vem para mostrar para as mulheres negras e também para mulheres brancas que juntas somos mais fortes, Exato. mas que enquanto as mulheres brancas estavam indo lutar por espaço no mercado de trabalho, as mulheres negras não tinham sequer o ensino fundamental. Sim, E elas estavam dentro da casa das mulheres brancas, exatamente. cuidando dos seus filhos. Então a gente precisa partir, o ponto de partida é esse, tá? Sim. E o, o resto, todo o contexto, se vão nos acolher ou se não vão nos acolher, isso depende do quanto a gente está disposto, né? Eu acho, e principalmente quando a gente fala da intersecção, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres nordestinas também, porque eu falo isso porque a gente sabe que existe muito preconceito, e quando o Sim, feminismo, ele é uma mistura de tudo, e mulheres negras homossexuais, mulheres negras trans, e mulheres brancas trans, mulheres brancas homossexuais, se a gente ficar só dividindo em bloquinhos, né, para é, separar, não é legal. Agora, se você divide para entender as reivindicações e lutar junto, exatamente. aí é bom, porque eu É acho outra que história. porque o feminismo branco lá, de 1900 e bola, era para a mulher branca poder votar. Mas até aí era mulher Exatamente. branca. Ok, legal, gente. Foi muito boa essa luta. Mas a gente tem que incluir todo mundo aí. Exatamente. A Antô colocou aqui, a gente é olhada como forte. Forte, ninguém se importa que custo a nossa força existe.
Então, assim, você tem que se Exatamente. posicionar. Como é que você não se posicionou até agora? Nossa, Bia, você tá quieta, né? Dá licença. Eu tenho a minha opinião, não preciso ficar falando. Por isso que eu falo, quando a gente fez essa live, é muito mais para a gente ter uma troca, né, do que qualquer outra coisa. A gente, bom, ainda temos uns minutinhos aqui, tá? Porque eu não Tá sei se bom, vai aparecer quando aparecer que o Insta derruba a gente. tá Mas bom. só que você, voltando, a gente gosta muito de falar nesse tema do feminismo negro. Tá. Principalmente o que eu queria falar assim, você falou muito de autores que você está lendo, mas você tem referências pessoais no seu curso que você fez, acho que você fez uma pós, não foi? De direito de processo do trabalho e na parte cultural. Quais são as suas referências? Quem que você tem de referência que você fala assim, essa pessoa, ela me ajudou com isso, é uma pessoa em quem eu me espelho? Vale falar que a Bom, sua eu mãe, acho sua que tia. é, na, quem sou eu? A culpada de tudo é a minha mãe. Se deu certo ou se deu errado, eu acredito que deu muito certo. É ela. Ela é uma pessoa que eu me inspiro diariamente, uma mulher batalhadora, estudiosa, fala 4 línguas Uau. e é um exemplo para mim, como ser humano mesmo. No campo profissional, tem uma pessoa que foi muito importante para mim na época do estágio, que era uma magistrada que parava para falar comigo. Por acaso, não sei se é acaso ou se não, nós somos amigas até hoje. Que legal. Ela sempre me incentivou a estudar. Ela sempre pediu para que eu não parasse de me atualizar de nenhuma forma. E tem até um livro dela, O Dever da Motivação na Despedida Coletiva. É um livro que qualquer pessoa que, não só o advogado, mas eu acho que qualquer pessoa que tem interesse em entender a justiça do trabalho, em entender o direito coletivo, em entender despedidas coletivas, o quanto isso afeta as famílias e o quanto isso mexe também com os empresários, como as empresas demoram para se solidificar, mas como é terrível as despedidas coletivas, eu indicaria esse livro. Que legal. Ela foi uma pessoa que me incentivou, que olhou para mim, enquanto tinham pessoas que falavam: "Ai, quando você se formar, Bia, vai ser ótimo. Você vai ser essas advogadas, você tem perfil de advogada do Largo 13". Ela foi uma pessoa que veio trazer luz assim para mim, tá? Sim, acho que a gente sempre tem alguém que nos ajuda com isso, a nos tirar desse lugar que querem nos colocar. Não é onde a gente Isso, acha que a gente está, né? exatamente. Eu não lembro da outra A outra pergunta pergunta ali. na Ah, parte cultural, né? Se você. cultural. Bom, como eu disse, eu gostava de história e eu estudei ditadura militar e daí começou a minha paixão. A minha irmã fala direto que eu vivo caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Então você já imagina, né? Eu adoro o MPB, eu escutava muito música, eu não lia tanto como eu leio hoje, mas eu escutava muita música de festival, porque Ah, música de festival trazia pra gente as mensagens da época e eu conseguia me imaginar na época. Então, eu ouvia desde música de festival até Alcione, Bezerra da Silva, legal. Zeca Pagodinho. Eram músicas que os meus avós escutavam muito, Clara Nunes. E tem uma música em especial que eu até acabei ouvindo hoje, eu falei, acho que eu vou falar dela na live, Fala, que, fala. que eu era extremamente apaixonada e que eu acho que ela já falava muito do que eu seria nessa vida adulta. Eu acabei compartilhando ela com a Magda, porque eu e a Magda a gente acaba trocando música MPB, que não é muita gente da minha idade que gosta, né? Que é uma música do Edu Lobo, que
se fortaleceu aí, que tomou dimensão na voz da Elis Regina e do Jair Rodrigues, que é o Paneguinho na Estrada. Conheço, E que adoro. ela é maravilhosa. É Ela maravilhosa. fala Eu de tenho, ela foi feita em aí meados dos anos 60. É uma eu tenho música que eu escuto um vídeo bem. dela Depois você me cantando. manda. Ela tá com o cabelo bem curtinho, linda. E ela faz Faz. e a letra acaba dizendo coisas que eu acredito que eu não sabia quem eu era, mas eu acabei me transformando nessa pessoa. E é uma música de protesto que fala da vida dos negros, que é upa neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. E já começa a apanhar. Sim. Então, são músicas que de alguma forma, enfim, eu tive aí a minha formação cultural. Que de alguma forma fazem a gente enxergar, né? Sim. Talvez. Aham, sim. E para a questão do feminismo negro que a gente estava falando, É, como que te despertou isso, assim, a leitura? Quando foi? Porque você está lendo muito sobre isso, a gente tem conversado muito, mas você falou que é recente. Como que isso é, começou? meu Foi culpa de queridinho. quem? Ah, Meu queridinho, se eu fosse vocês, eu lia esse livro também, tá, de quem gente? que é? É da Patrícia Hill Collins, Tá. tá? Feminismo Negro. Depois, gente, a gente vai ter que colocar uma lista de todos os livros que a Bia está falando. A gente vai pôr. Na verdade, com o tempo, uma vez me fizeram uma pergunta. Fizeram uma pergunta, não, falaram para mim assim: você é tão radical, imbativa com racismo, mas você só tem amigas brancas. Faz tempo isso, Ah, deve você ter mais ou podia menos. falar, eu até tenho amiga branca, né? Não é assim? É. E com o passar do tempo, eu comecei a ver a necessidade de eu começar a olhar mulheres como parecidas comigo, entendeu? Entendi. Então, Interessante isso. interessante, foi uma fala de mais ou menos 10 anos atrás, que ela bate até hoje na minha cabeça. Mas era Por real? óbvio, não era real, mas por óbvio, as pessoas, É as como elas pessoas, querem ver. o fato de eu ter amigas brancas, as pessoas me embranqueciam, entendeu? Entendi. Então, enfim, eu fui com o tempo criando, articulando com as minhas amigas, por óbvio, as minhas amigas negras, quais eram livros que a gente poderia ler, quais são os livros que nos deixariam seguras, fortes, que demonstrariam que de alguma forma a gente pode chegar lá sem precisar gritar, porque as pessoas querem que a gente grite e bata, né? Eu não sei o que acontece. Então, eu fui conversando e uma amiga fez uma indicação de alguns livros e daí não prestou, né? Aí eu comecei a Eu comprar e falo, tô é um lendo caminho valor. sem volta. É, Mas é uma delícia. Quando eu li aquele texto da Audre Lorde, que eu até falei numa das lives, mas assim, é encantador, porque ela traz uma visão, a Conceição Evaristo, tem umas Sueli coisas lindas, Sueli Carneiro, Carneiro, tem umas coisas lindas também. E tem muita Chimamanda, poesia, né? Por Toni trás disso. Morrison, Toni Morrison. sim, E a tem Michelle Chimamanda também, Obama. A Michelle Obama, o que eu acho mais interessante de tudo é que, assim, as pessoas falam, mas ela teve que... Uma mulher que chegou lá. Mas quando você lê ou escuta o que ela não está falando de ter chegado lá. Ela fala do caminho dela, de como E ela foi dá e como ela foi exatamente. chamada de negra raivosa, né? É, E como isso é, afetou a autoestima dela, sim. ela se questionou, depois ela Acho que se em reinventou. acho que na primeira página, ou na segunda página do livro da Michelle, ela fala é, que ela nunca poderia imaginar Exato. que falariam dela se referindo à bunda dela. Isso acontece com a Exatamente. gente. Eu não sei o que acontece. A gente tem tanta coisa na cabeça, as pessoas acham de falar da bunda da mulher negra. Eu não sei o que acontece.
E ela mostra pra gente que a gente tem que superar, que a gente tem que Exatamente. ressignificar. A gente tem que transformar a situação para a gente poder chegar onde é o nosso lugar, que é lá em cima. Exato. Lá em cima, isso aí. É isso aí, Bia. Bom, nossa live está chegando ao final, mas eu queria Tá que você bom. desse uma mensagem para pessoas que estão aqui. Ah, não tô falando da Bell Hooks também, que é tipo Eu não li ainda, mas tradicional. deve ser São maravilhosa, né? textos. E tem também, acho que é Riane Leão, enfim, tem muita gente boa Tem também. Aqui no várias. Brasil é demais. Mas eu queria que Sim. você encerrasse dando uma mensagem, assim, porque a minha última pergunta era se você tem esperança de que as coisas vão melhorar ou que existe uma luz no final do túnel. Então, se você pudesse encerrar com alguma mensagem ou mesmo dando um recado para nós, né, que estamos Tá aqui bom. te ouvindo. Ai, Eli, eu não acredito muito. Eu acho que é meio utópico falar de luz no fim do túnel, de túnel. Eu acredito, acho que para eu poder falar um pouco da minha esperança, tem minha família é espírita kardecista Acho que a e sua eu mãe falou, faço, fala da religião. A gente é, esqueceu desse. É muito pouco é, tempo, mas vamos embora. minha família é espírita kardecista e eu passei grande parte da minha infância e da minha adolescência fazendo evangelho no lar, tá? Era uma coisa que a gente fazia toda semana. E tem uma passagem que pode ser que eu fale tudo errado, e mais os entendedores entenderão, e os que não entendem que vão buscar. Tem uma parábola que eu não sei se é de Lucas, que eu não sei se é de Mateus, eu não sei de quem que fala que ninguém, como é que é? Que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo de um vaso. Ninguém acende uma vela para colocar debaixo de uma planta. Nós acendemos uma luz para que ela possa iluminar muitas pessoas. Então, quando você acaba perguntando onde está o amor e enxerga que o amor está dentro de você, você consegue se lembrar que você é uma luz. E que se você passar essa luz e esse amor para outras pessoas, de repente você não vai ser uma lâmpada ou uma vela sozinha. Vocês poderão iluminar muitos caminhos. Então a luta vai existir, a gente tem que se unir para combater as opressões, mas nós temos que lembrar que a nossa vela, que me lembra muito da nossa Umbanda, a nossa vela, ela precisa se manter acesa. E a gente não pode deixar com que ela se apague por um ventinho que sopra. A gente tem que manter ela acesa e seguir adiante. Porque se eu conseguir manter a minha luz acesa até o fim da minha vida, provavelmente quem vem depois vai conseguir também. Então, é mais ou menos a minha mensagem é essa. Leiam aí a parábola da Mas é luz, do lindo, alqueire. é Eu não lindo. sei como é que fala, Mas mas é algo que me lembra muito. A luz está dentro de nós precisamos alimentar todos os dias essa luz e esse amor e caminhar lembrando as outras pessoas, as pessoas negras, as pessoas brancas que são oprimidas, os nordestinos, os indígenas, os homossexuais, os transexuais, toda essa galera aí oprimida, a gente tem que lembrar todas essas pessoas de que elas têm a sua própria luz e que elas podem caminhar todos os dias alimentando o amor que tem dentro delas. Tá bom? que lindo. Obrigada, Bia. Quero te Nada, imagina. agradecer por você ter aceitado esse convite. E tudo que você disse, de novo, eu sempre aprendo. E eu amei falar com você. E Obrigada. agradeço essa mensagem final que eu vou guardar no meu coração. E não é nem só um ventinho que apaga a luz, mesmo que venha Yansan para apagar a vela, a gente acende de novo, né? Sensacional. Obrigada. Obrigada, Eli. Tchau, Beijo, obrigada. gente. Tchau. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigada pelo Obrigada, apoio. galera. Beijo, viu? Tchau. Encerra, né? É.